Irmãos, muito bom dia. Quero externar aqui junto a vocês a minha alegria de poder participar dessas conferências, não é? E com um tema fundamental para a Igreja de Jesus Cristo, que é a pregação do Evangelho, é a propagação da palavra de Deus, para que todo aquele que nele crê, que em Cristo Jesus professe fé, possa obter salvação e vida eterna. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou o pastor Gabriel, estou à frente da Igreja Bíblica Congregacional Calvário há 14 anos. Na verdade, agora no mês de outubro, eu completo 14 anos. E o Senhor tem sido muito bondoso conosco ali, não é? Tem nos mantido sob a sua graça, tem nos encaminhado para o seu serviço, e tem sido, irmãos, uma alegria poder servir Jesus ali, não é? E faço votos que os irmãos também continuem firmes, alegres, contentes, satisfeitos no Senhor em poder propagar a mensagem do Evangelho enquanto estivermos aqui, tá bom? Irmãos, eu separei um texto para a nossa meditação de hoje, e gostaria que os irmãos lessem essa passagem comigo para a nossa meditação. Marcos, capítulo 1. Pensando sobre o tema, irmãos, dessas conferências, gostaria de ler aí com vocês os versículos 16 a 20. A nossa expectativa, irmãos, é tirar dessa passagem algumas orientações, não é? Da palavra de Deus sobre como bem nos portar na presença do Senhor como servos usados no teu reino. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente, Jesus os chamou. Eles os seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com seus empregadores no barco. Ou com seus empregados no barco. Até aqui, então, irmãos, a leitura bíblica. Vamos orar mais uma vez sobre a dependência do Senhor, buscar orientação. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, agradecidos por essa manhã de domingo, e pedimos a tua participação, Senhor. Obrigado pela vida desses jovens, que eles possam crescer e se desenvolver no conhecimento das Escrituras e que possam te servir com alegria. Muito obrigado por esta igreja, que o Senhor continue a abençoá-la e que a tua palavra, ó Deus, nessa manhã fale ao seu coração. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades e tem nos encaminhado ao teu serviço. Fortaleça-nos, ó Deus, em tudo, continue conosco. É a oração que fazemos gratos, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, eu quero observar com vocês aqui, a partir do texto, o chamado de Jesus Cristo, não é? O chamado do Rei que chegou, que instaurou o seu reino, que nos chama como súditos
para servi-lo. Se você observa aí, irmãos, o versículo 15 desse capítulo 1 de Marcos, nós temos aqui, a partir do próprio Senhor Jesus Cristo, a essência da mensagem do Evangelho, não é? Vamos ler esse versículo 15, rapidinho. Olha só, diz assim: Jesus Cristo se apresenta e fala: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho, não é? O reino de Deus, irmãos, que chega, que se instaura por meio do Senhor Jesus Cristo, é alcançado, diz o Senhor Jesus, através do arrependimento e fé no Filho de Deus. Jesus Cristo já chegou, consigo também chegou o seu reino, e nós somos inseridos nessa nova realidade, nesse reino de Deus, por meio do arrependimento e fé em Jesus Cristo. Jesus, irmãos, como Rei dos Reis, veio a este mundo para destronar Satanás, não é? E libertar aqueles que estavam sob o governo das trevas, sob o seu governo. Em caso de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, as pessoas são então introduzidas no reino de Deus e libertas das garras do diabo. Satanás, como um parasita, se instaurou nessa criação, não é? Mas Jesus Cristo, irmãos, na plenitude dos tempos veio como aquele que nos liberta das suas garras, nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós hoje, em Cristo Jesus, vivemos uma nova realidade, sob o regime do Rei dos Reis, sob a administração daquele que governa tudo e todas as coisas. Não somente isso, irmãos, Deus tem feito de nós seus súditos nesse reino, para como representantes do Rei dos Reis, possamos então levar a mensagem do reino, levar a mensagem do Evangelho, daquilo que o Senhor Jesus Cristo faz através da cruz, através do seu sacrifício precioso, não é? Conferindo assim salvação a todo aquele que crê. O Senhor Jesus, irmãos, que deu então início à pregação do Evangelho, agora convoca súditos também. Se você repara comigo, o Senhor Jesus Cristo, ele não trabalhou sozinho, não é? O que ele fez? Ele não assumiu, por assim dizer, um ministério solitário. Ele convoca, ele chama companheiros, irmãos, para pregar o Evangelho também. E é assim que ele tem feito ao longo desses 2000 anos, não é? Convocou ali os seus primeiros discípulos, os apóstolos, e ao longo do tempo, Jesus ainda, por meio de nós, continua trabalhando, expandindo a mensagem do reino. Somos aqueles que foram convocados para pregar o Evangelho sob o poder do Senhor Jesus Cristo. No entanto, irmãos, o que eu quero destacar com vocês nessa manhã é que a tarefa da evangelização prevê sacrifícios. É preciso que os discípulos de Cristo tomem o reino dos céus como prioridade. E isso, irmãos, significa abrir mão de muita coisa. Abrir mão, na verdade, de tudo, inclusive nós mesmos. Tomando o reino de Deus como prioridade. No caso dos primeiros discípulos, no caso daqueles apóstolos, todos eles, irmãos, tiveram de fazer algum sacrifício para seguir Jesus Cristo. Se Cristo os chamou, o reino de Deus na vida deles passa a ser prioridade. Jesus se torna o número 1. 2, 3, 4, 5, o resto, as demais coisas, não é? Então, como lição principal que a gente pode tirar aqui do texto para nós nessa manhã, queremos destacar o seguinte: o chamado de Jesus para a pregação do Evangelho, para sermos pescadores de homens, demanda prioridade. Essa é a expressão que eu quero usar com vocês hoje pela manhã, irmãos. Prioridade. O reino de Deus é prioridade.
E aí já vinha a pergunta, não é? Será que nós estamos tratando Jesus Cristo e o seu reino como prioridade? Nós estamos mesmo dispostos a sacrificar tudo em prol do reino e do nome do Senhor Jesus Cristo? Que essa manhã, não é? Essa pergunta possa nos levar, irmãos, ao verdadeiro discipulado. É uma vida de plena obediência ao Evangelho, a Cristo Jesus, em serviço no reino de Deus. Então gostaria que você gravasse isso em seu coração. O chamado de Jesus para a pregação do Evangelho demanda prioridade. Onde é que a gente vê isso no texto? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero ver com vocês aí, versos 16 a 18, Simão e André, que deixam sua carreira e seguem Jesus. Esse é o primeiro ponto, não é? Eles deixam a sua carreira, deixam a sua profissão para seguirem o Senhor Jesus. Vamos começar a observar o texto, e eu quero aqui com os irmãos caminhar à medida que lermos, irmãos, trazendo então algumas orientações bíblicas para nós. Veja aí a releitura do verso 16, acompanhe comigo, não é? Diz assim o texto. Enquanto andava, Jesus estava ali andando, não é? Diz o texto, às margens do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois o texto diz que eles eram pescadores. Nesse verso aqui, irmãos, verso 16, Marcos nos apresenta o cenário do chamado do Senhor Jesus. Era ali a região, não é? As margens do mar da Galileia, à beira do lago de Genezaré, também conhecido assim. Jesus então convoca os seus primeiros discípulos, chama os primeiros pregadores do Evangelho. A profissão de pescador, irmãos, era muito comum naquela época, né? E para sobreviver nessa profissão, era necessário certa sagacidade, por assim dizer, e negócio bem sucedido, não é? O texto mais na frente, inclusive, vai nos dizer, vai nos mostrar, não é, que Tiago e João tinham empregados, não é, em seu empreendimento. Era uma coisa que bem lucrativa, né, podemos dizer assim, nos tempos bíblicos. A ideia, irmãos, é que esses pescadores eram profissionais rentáveis. Havia aqui uma certa prosperidade, né? Se a gente pode chamar, pode dizer assim. Foi nesse contexto, então, que o Senhor Jesus Cristo os chama para deixarem o seu negócio e seguirem Jesus Cristo no ministério da pregação. Seguirem o Senhor Jesus Cristo para serem apóstolos. Veja aí o verso 17. Olha só o que diz aqui. Então, Jesus lhes disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, diz o texto. Irmãos, o negócio de Simão e André não seria mais, a partir daquele momento, apanhar peixes, mas apanhar homens, pescar homens. E a ênfase aqui nessa tarefa está em seguir Jesus. Ou seja, para que eles exerçam a tarefa de apanhar homens, eles precisam o quê? Seguir Jesus. É a ênfase aqui do texto. Por que eu estou, irmãos, destacando isso? Porque é seguindo Jesus que nós, os seus discípulos, somos feitos pescadores de homens. Naturalmente, Simão e André aprenderam a profissão de pescadores com alguém, não é? Alguém lhes ensinou isso. E eles então desenvolveram, vamos dizer assim, um comércio rentável. Agora, irmãos, para serem feitos pescadores de homens, eles precisam também do Senhor Jesus Cristo, dando os passos necessários, dando a postura correta, dando a orientação para que eles então exerçam o ministério da evangelização adequadamente. Então, eu e vocês aprendemos a evangelizar com Cristo.
é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós somos feitos, irmãos, pescadores de homens seguindo Jesus. E é a partir da palavra de Jesus, dos seus ensinamentos, da maneira como ele nos forja como servos, como discípulos, como súditos deste reino, é que nós vamos pregar. Nós precisamos ter o perfil de Cristo, não é? A evangelização, irmãos, deve ser assimilada e aprendida por meio do discipulado, ou seja, por meio do convívio com Cristo, andando com Ele, sabendo como Ele se porta, sabendo o que fazer, sabendo o que dizer. Isso é fundamental. E aqui a gente naturalmente entende que é basicamente um chamado à comunhão com Cristo, não é? Que resulta na evangelização. É Cristo, irmãos, então, quem nos ensina como pregar e o que pregar. Eu preciso dar esse destaque novamente. Jesus nos ensina como pregar e o que pregar. Não existe, irmãos, evangelismo à parte de Cristo. A gente aprende a evangelizar com Ele. É interessante que nós estamos vivendo numa época em que as pessoas têm pregado um evangelho esquisito, um evangelho estranho, não aquele que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Por quê, irmãos? A primeira palavra que sai da boca do Senhor Jesus Cristo quando prega na Galileia é: arrependam-se. Arrepender de quê? As pessoas, na tarefa de evangelização, precisam se conscientizar de pecado. As pessoas precisam se conscientizar que são pecadoras e que, como pecadoras, estão debaixo da condenação eterna e vão a passos largos para o inferno. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi a pessoa que mais falou do inferno. E na tarefa de evangelização, nós precisamos fazer com que as pessoas também tenham consciência do inferno. Só que o que tem acontecido hoje, irmãos, é algo diferente, não é? As pessoas têm apresentado uma mensagem do bem bom, que está tudo bem, não é? Que Deus tem planos para a sua vida, planos de vitória. Deus tem sonhado com você, Deus tem preparado o melhor para você. E esse tipo de pregação mantém as pessoas no pecado. Esse tipo de pregação mantém as pessoas, irmãos, caminhando para o inferno, para a condenação eterna, para viverem longe do Deus vivo. O que nós precisamos fazer é dizer para elas assim: olha, vocês são pecadores. Vocês precisam de salvação. Existe no final da vida de vocês um inferno. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu e vocês, irmãos, aprendemos a evangelizar com quem? Jesus. Foi isso que ele fez. Não podemos perder de vistas, irmãos, a mensagem do Evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. Eu vou reler novamente o versículo 17 com vocês. Olha só. Jesus diz como? Sigam-me. Sigam-me. Estejam comigo, em comunhão comigo, e eu os farei pescadores de homens. Verso 18, continuemos. No mesmo instante, diz o texto, eles deixaram as redes e o seguiram. Verso 18. Precisamos destacar aqui, irmãos, em primeiro lugar nesse verso, a autoridade de Jesus. Perceberam? Ele disse: sigam-me, e aí no mesmo instante, diz o texto, Simão e André deixaram as redes e seguiram o Senhor Jesus. Inclusive, Marcos, irmãos, aqui nesse capítulo 1, ele vai expor a grande autoridade e poder do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o Senhor Jesus possui autoridade sobre os demônios. Versículos 21 a 28. Depois ele vai dizer que o Senhor Jesus possui autoridade sobre as doenças, 28 a 45.
Lá no capítulo 2, irmãos, ele vai mostrar que Jesus possui autoridade sobre para perdoar pecados, não é? Dos versículos de 1 a 12. Jesus possui, assim, autoridade para chamar seus discípulos, para chamar os seus súditos, para chamar os seus seguidores. Ele falou, irmãos, de tal maneira aos nossos corações, que agora ele se torna prioridade absoluta, se torna o número 1. E nós reconhecemos isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O chamado dele, irmãos, é de tal forma, tão irresistível, que Simão e André, no mesmo instante, diz o texto, deixam as suas redes e seguem a Jesus Cristo. Cristo tem autoridade para convocar aquele que quer no exercício do reino de Deus, por meio de Jesus, irmãos, que veio a este mundo, não é? Que se tornou como um de nós, mundo, por assim dizer, governado por Satanás, como nós falamos, para tirar de Satanás estes súditos para serem dele, para pertencerem a ele, não é? Estes súditos, irmãos, são vocês. Igreja Batista Boa Vista. Vocês são os servos de Jesus Cristo, para servirem a Cristo a contento, não é? Vocês foram chamados das trevas para a luz divina. Esse chamado, porém, como nós dissemos, exige renúncias. Olha só aí. Diz o texto que Simão e André, então, deixam as suas redes. Irmãos, é importante destacar que a vida do discípulo não é fácil. Jesus nos chama para um compromisso radical, não é? Para um compromisso único. O próprio Cristo afirmou que se ele não for prioridade em nossas vidas, não somos dignos dele. Se nós tomarmos qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, inclusive a nós mesmos, acima de Cristo, nós não somos dignos de Cristo. Se houver, irmãos, preferência do trabalho, se houver preferência da vida profissional, em detrimento do chamado cristão, não há reino dos céus em nosso meio. Veja, é importante destacar isso aqui. Não há nada de errado com as redes, né? Ou seja, não há nada de errado em trilhar uma carreira profissional. É no exercício, inclusive, irmãos, da nossa profissão, que nós podemos exercer o mandato divino, não é? O mandato de tornar aquele ambiente, então, um ambiente que conhece a verdade do Evangelho. Contudo, as redes precisam ser abandonadas, meus irmãos, caso se tornem empecilhos de prestar os nossos serviços a Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma questão de prioridade. Então, em primeiro lugar, Simão e André deixam sua carreira e seguem Jesus. Agora, o chamado para o discipulado é intensificado na vida de Tiago e João, porque Tiago e João aqui, irmãos, nós vamos ver, deixam seu pai e seguem Jesus. Observe aí, versos 19 e 20. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Eles também eram pescadores. Mais uma vez o texto diz, imediatamente, verso 20, ó. Imediatamente, Jesus os chamou e eles os seguiram, deixando Zebedeu. Eles deixaram quem aqui agora? O seu pai, né? Deixando o pai deles com os seus empregados no barco, diz o texto. Tiago e João, irmãos, deixaram o seu empreendimento lucrativo e deixaram também seu pai. Que coisa, né? A atitude aqui desses primeiros discípulos, é importante a gente entender um pouco do contexto aqui. A atitude desses primeiros discípulos, irmãos, incorporam o tipo de comportamento que Deus exige. Por quê? No tempo em que Marcos escreveu esses versículos,
família era o maior bem que alguém podia ter nesse mundo. Família era o quê? Prioridade. Não é? Agora, Cristo é prioridade acima, não é? Até sobre a família. Por exemplo, nós falamos rapidamente, mas em Mateus capítulo 10, verso 37, em diante, Jesus diz assim: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. É? Nós cantamos aqui Castelo Forte há pouco tempo, né? Embora temos de perder o quê? Família, bens, poder, embora até a vida vá, por nós Jesus está. Ele nos fortalece e nos dá, não é, a capacidade para servi-lo adequadamente. Somente Jesus, irmãos, tem autoridade para pedir algo assim, não é? De nós, os seus discípulos, pois ele é o próprio Deus. Você imagine que quem tem autoridade para fazer algo como isso, como esse, né? Que o Senhor Jesus Cristo fez, se não for o próprio Deus. Né? Fica então, irmãos, a ênfase aqui no fato de que esse par de irmãos deixou e seguiu. São os verbos, né, que acompanham aqui. Eles deixam e seguem. E para nós, irmãos, isso é desafiador. Porque eu e vocês já estamos vivendo, já estamos levando a nossa vida, temos o nosso dia a dia, mas muitas vezes, principalmente quando a igreja está envolvida em empreendimento de evangelização, irmãos, precisamos deixar e seguir. Precisamos deixar e seguir, irmãos. Deixar muitas vezes o nosso conforto e seguir o Senhor Jesus Cristo e pregar o Evangelho. E tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Isso caracteriza muito a vida cristã, que é deixar e seguir. É interessante que o tempo verbal aqui por trás da expressão que Marcos usou, irmãos, expressam uma ação completa e terminada. Ou seja, foi uma ação definitiva dos discípulos. Né? Os discípulos realmente deixaram e seguiram o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, houve uma ruptura definitiva, é o que eu quero dizer, com aquilo que eles estavam fazendo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Então, o ministério da evangelização demanda essa prioridade. Depois de Cristo, irmãos, eles nunca mais seriam os mesmos. Nós também, não é? Depois de Cristo, nunca mais fomos os mesmos. As pessoas muitas vezes não entendem a nossa postura. Não entendem como é que nós conseguimos deixar os prazeres deste mundo para servir a Cristo. Elas não conhecem como nós conhecemos. Elas não sabem o que nós sabemos. A verdade, irmãos, é que é impossível continuarmos os mesmos com a chegada do reino de Deus, com a chegada do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Fica então a lição do texto para mim e para vocês nessa manhã. O chamado de Jesus demanda o quê? Prioridade. Algumas implicações aqui, irmãos, e eu concluo com vocês. A primeira delas é aquilo que nós já dissemos rapidamente, eu gostaria de enfatizar. Jesus Cristo é o número 1. Ele vem em primeiro lugar. Nós, irmãos, e tudo que está ao nosso redor, vem em segundo plano. Estão em segundo plano. Jesus Cristo está aqui e o resto está embaixo, é o que eu quero dizer. Então, irmãos, tomemos cuidado para que não sejamos desviados pelos nossos próprios interesses e pelas nossas próprias intenções. Jesus está acima disso. Cristo está acima disso. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa neste mundo, irmãos, está o fato de que somos cristãos.
que Cristo nos chamou para uma tarefa definitiva de representá-lo neste mundo, de fazer cumprir a pregação do Evangelho através de nós. Não devemos nos rebaixar. Continuemos aqui com Cristo, servindo a Deus com alegria. Segunda coisa que a gente pode também tirar do texto é que a evangelização, irmãos, ela é forjada no discipulado. Eu não simplesmente invento a evangelização, eu aprendo. O que está acontecendo hoje, irmãos, é um evangelho estranho, porque as pessoas estão deixando o evangelho verdadeiro, né? Palavra de Deus, que o homem precisa ouvir. A tarefa de pescar homens é aprendida, então, com Cristo. Se nosso desejo, irmãos, é sermos bons pregadores no sentido de eficazes, precisamos aprender com Jesus. Ele convocou homens ao arrependimento para serem livres do juízo de Deus. Então, como pregador do Evangelho, pregue o Evangelho. Como pregador da palavra, pregue a palavra. Não precisamos, irmãos, fazer concessões porque nós estamos no século 21, porque a mentalidade do homem é diferente. Não, não. Vamos pregar do mesmo jeito, porque o homem continua do mesmo jeito pecador e do mesmo jeito indo para o inferno. E em terceiro e último lugar, concluo com vocês. O que eu e os irmãos estamos dispostos a renunciar em prol do reino de Deus? Existe algo ou alguém mais precioso para você do que Cristo? O que estamos dispostos, irmãos, a renunciar em prol do reino de Deus? Se a resposta não for tudo e todos, precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos rever quem somos, não é? A fé cristã, nesse sentido, ela é radical. Devemos estar prontos, irmãos, a sacrificar eventualmente tudo o que for necessário para o agrado do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.